Olá, fiel, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Nós vamos falar no vídeo de hoje sobre o jogo contra o Cuiabá. Corinthians enfrenta o Cuiabá nessa rodada, né? E precisando muito vencer esse jogo, precisando muito aí mostrar um bom resultado. O Antônio Oliveira está na corda bamba. Se empatar ou perder esse jogo, já será automaticamente demitido no time corintiano. Isso se a diretoria não decidir demiti-lo depois do jogo, mesmo com a vitória, né? Existe uma grande aí especulação que o Antônio Oliveira pode ser demitido depois, ao término do jogo contra o Cuiabá. Mas a gente não tem nenhuma certeza enquanto a isso, né? Enquanto a essa situação do Antônio Oliveira. O Corinthians enfrenta o Cuiabá, o ex-clube do Antônio Oliveira. Olha só como são as coisas, né? Antônio Oliveira, que veio do Cuiabá, né? Que veio através de uma campanha regular no Cuiabá, no campeonato passado, e muito especulado a vinda do Antônio Oliveira do Cuiabá para cá, para o Corinthians. Porém, no Corinthians não consegue fazer aí um bom trabalho, né? Tem feito um trabalho regular para baixo, né? Um nível muito ruim, um time que não consegue se acertar. E nesse jogo aí o Antônio Oliveira tem a chance de reencontrar o seu ex-clube, onde também pode ser o seu último jogo nesse campeonato brasileiro. O jogo será transmitido pela Premier às 20 horas. Marca aí na sua agenda então, fiel. 8 horas da noite, o Corinthians enfrenta o Cuiabá, nesse jogo muito importante e muito decisivo para o Corinthians. Nesse jogo teremos a volta aí do Yuri Alberto, né, que estava suspenso devido aí ao terceiro cartão amarelo que tinha tomado no último jogo dele no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem apenas 8 pontos nesse Campeonato Brasileiro aí, e precisa vencer aí para tentar sair um pouco aí desse sufoco que se encontra nesse momento. Tem apenas uma vitória no campeonato, né? Há 7 jogos não vence o Corinthians, então é muito difícil e decisivo esse jogo para o Corinthians, mesmo sendo contra o Cuiabá, um time que nós poderíamos dizer assim, é tranquilo, vai vencer tranquilamente. Porém, nós estamos percebendo que o Corinthians não está num momento bom, né? Não está numa fase boa. Muitos problemas externos que estão se refletindo na parte interna. A gente tem visto todos os dias aí polêmicas, notícias, né? A diretoria batendo cabeça para cá, batendo cabeça para lá, e está refletindo mesmo dentro de campo. Por mais que alguns aí querem tapar o sol com a peneira e dizer não está tendo problema nenhum, o Corinthians vai conseguir se erguer, e a gente torce então para que esse jogo o Corinthians possa mudar a chave, né? Possa vencer e vencer bem a equipe do Cuiabá, né? E consiga aí escalar e consiga criar uma confiança também para o próximo jogo, que é decisivo contra o Palmeiras, né? Teremos um derby depois desse jogo, né? Dia 1º de julho, teremos um jogo muito também difícil, que vai ser fora de casa, inclusive, contra o Palmeiras. Mas a gente tem que acreditar, mesmo a gente vendo que o time não é tudo isso que a gente gostaria, né? A gente tem visto aí muitos jogadores ruins na equipe corintiana, né? A gente critica, elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar também, porque o Corinthians é grande. Time grande não dá para ficar só passando pano não, né? A gente tem que falar o que tem que falar. Muita gente às vezes discorda da gente, muita gente critica a nossa opinião devido a uns momentos ruins do Corinthians, mas a gente como torcedor, nós temos que colocar os pontos bons e os pontos ruins de uma equipe como o Corinthians, que tem toda essa grandeza, né? Então o Corinthians enfrenta o Cuiabá às 8 horas da noite aí. Você aí que não sabia o horário direito, então será 8 horas da noite, né? 20 horas, o Corinthians pega o Cuiabá. E o Corinthians então aí tem a volta do Yuri Alberto. Existe também aí uma falácia também de que o Igor Conorado poderá voltar à equipe titular. Nem sei por que o Antônio Oliveira tirou o Igor Conorado no jogo anterior, não deu para entender muito bem essa tática do Antônio Oliveira de colocar o Mosquito
no lugar do Igor Conorado. Então a tendência é que o Igor Conorado retorne à equipe titular aí do Corinthians, né? Também existe uma dúvida na zaga, né? Existe essa dúvida, não sabemos aí se o Caetano será titular. Pode ser que o Gustavo Henrique volte à equipe titular. Também existe essa conversa aí nos bastidores, né? Que o Caetano volte para a reserva e o nosso querido Gustavo Henrique volte a ser titular do Corinthians. Eu não sei qual que é o pior dos dois, né? Na minha opinião, aí muito fraca essa zaga corintiana. O Kaká, por mais que tenha feito gols aí importantes no Corinthians, né? O zagueiro artilheiro, né? Do time corintiano, também às vezes não expressa muita confiança ali atrás. Na lateral direita, a tendência também é que o Léo Maná continue como titular, e fez um jogo melhor até que o Mateuzinho nas últimas partidas, né? Também tem algumas falhas ali, mas é bem melhor que o Mateuzinho, não dá nem para comparar também o Léo Maná com o Mateuzinho, né? Então assim, a tendência é que o Léo Maná continue sendo titular dessa partida. Então a provável escalação do Corinthians, fiel, é a seguinte: Matheus Donelli no gol, né? Na lateral direita, Léo Maná. Na lateral esquerda, Hugo. Na zaga, Kaká e Gustavo Henrique ou Caetano. Então existe essa dúvida entre Caetano e Gustavo Henrique. Volante, Ranieri, e daí Breno Bidon, um pouquinho mais avançado ali na frente. O Breno Bidon também tentando fazer como volante ao ataque, né? E aí temos o Rodrigo Garro e o Igor Conorado na armação. E na frente ali temos o Wesley e o Yuri Alberto como 9. E o Conorado, geralmente quando entra, ele entra como se fosse um ponta direita, mas mais atuando pelo meio, né? Acho que o Antônio Oliveira peca e erra quando coloca muito o Igor Conorado na ponta, porque não é a dele, né? A gente vê que o Igor Conorado ele rende mais ali mais no meio, ali na ofensiva, né? É um jogador mais para o meio, para frente, né? E não é muito a do Igor Conorado jogar naquela ponta direita, né? Então muitas falhas ali que o Antônio Oliveira, não é eu que sou especialista, não estou falando como especialista de futebol, não tem, apenas um comentário e apenas uma opinião, né? Apenas uma opinião, é só você ver os jogos, você percebe que o Igor Conorado ele não tem tanta, como vamos dizer assim, tanto produtividade jogando como ponta direita, como por exemplo joga o Mosquito. O Mosquito ele joga mesmo na ponta direita, né? E o Conorado ele é mais para o meio. A gente tem visto isso num jogo aí, nos últimos jogos do Corinthians e também do Igor Conorado. Então, essa é a provável escalação do Corinthians que enfrenta o Cuiabá, que tem apenas 3 pontos na frente do Corinthians, né? O Cuiabá está a 3 pontos aí na frente do Corinthians, vem do empate contra o Atlético Goianiense em casa em 0-0 e também tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro, mas nós vamos ter aí que acreditar que o Corinthians vencerá esse jogo, né? Eu acredito que vai vencer. Não é possível que o Corinthians não vença o Cuiabá, né, gente? Não é possível que o Corinthians patine novamente aí contra uma equipe pequena. E a gente sabe que esse ano aí está sendo bem ruim para o Corinthians, né? Mas nós vamos torcer aí para que o Timão volte a brilhar, volte a balançar as redes, volte a recuperar a confiança que está meio que se perdendo aí, né? E eu não sei o que você pensa sobre o Antônio Oliveira. Na minha opinião, talvez não mude muito se trocar de técnico, né? Não gosto também do Antônio Oliveira, vou ser bem sincero, eu como torcedor e como, vamos dizer assim, que dou meus pitacos aqui no Corinthians, eu acho que tem técnicos melhores que o Antônio Oliveira, né? Inclusive o Corinthians está sondando aí o Fernando Diniz, sondando o Fábio Carille, sondando também, chegaram até a comentar sobre o Cuca, que pediu demissão no Atlético Paranaense, né? Mas eu acho que o problema maior do Corinthians aí é essa diretoria, né? É esse elenco fraco que o Corinthians tem aí, que está disputando o Campeonato Brasileiro e outras competições também que preocupam o time corintiano, né? Mas nós temos que acreditar, mesmo nessa fase ruim, mesmo com esse elenco fraco do Corinthians, nós temos que acreditar que o Corinthians pode sim melhorar e pode sim voltar a dar alegrias à torcida corintiana. Com certeza a Fiel irá lotar a Arena Corinthians, com certeza vai estar lotado o estádio do Corinthians ali
para apoiar, porque o torcedor corintiano é a torcida mais engajada do Brasil e se não for do mundo, porque o Corinthians, mesmo jogando ruim, numa fase ruim, a torcida sempre apoia, sempre está do lado do time e com certeza não será diferente nesse jogo aí contra o Cuiabá. E o Pedro Raul, que foi titular no jogo anterior contra o Atlético, bem provavelmente que voltará para o banco de reserva, né? Com a volta do artilheiro do Corinthians, o Yuri Alberto, que nos traz um pouquinho mais de luz e esperança, né? Porque o Yuri Alberto tem jogado bem nos últimos jogos. O último jogo dele até não jogou tão bem assim, mas jogos tem jogado bem, sim, o Yuri Alberto. É uma expectativa, é uma esperança de que o Yuri Alberto voltando, o Corinthians possa então aí voltar a vencer, né? Que consiga vencer esse jogo contra o Cuiabá. Então marque aí na sua agenda, fiel, às 8 da noite, Corinthians e Cuiabá, no estádio Neoquímica Arena, às 20 horas. O jogo será transmitido, novamente repito, na Premiere, né? Então bota lá na Premiere às 8 horas da noite para poder assistir esse jogo. Obrigado a você que me acompanhou até aqui, né? Nesse pré-jogo entre Corinthians e Cuiabá. Jogo difícil, todo jogo do Corinthians está sendo difícil e não será diferente, com certeza. Não podemos ficar achando porque é o Cuiabá que vai chegar lá e vai golear, né? A gente está vendo que o Corinthians tem tido dificuldades aí, né? Mas a gente vai torcer até o final, do início até o fim, para que o Timão vença, encontre novamente o trilho da vitória e consiga aí três pontos importantes para poder sair desse momento, dessa zona de rebaixamento. Obrigado a você que acompanha até aqui. Inscreva-se no nosso canal, você que não é inscrito. Dá um joinha aí para nos apoiar. Ativa o sininho também para você receber todas as notificações aí nas nossas notícias e curiosidades do Corinthians. Esse canal é voltado para notícias, para curiosidades do Timão. Obrigado e vai Corinthians, fiel!